sejam muito bem-vindos a mais um US Sports em PT, todas as coisas de desporto americano em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. Hoje, o segundo programa desta semana. Estamos a aumentar aqui o nosso portfólio. Neste vamos falar sobre a NHL, uma vez que estamos com a Stanley Cup a rolar e vou ter o Kevin Hortinha por remoto e também depois por Skype vou falar com o Pedro Viana. E atenção, fica já aqui o aviso, para quem não gosta destas coisas, mas eu e o Pedro vamos falar sobre a questão agora desta nova decisão da NFL por causa do hino, o que é que as organizações podem fazer, o que é que os jogadores podem fazer e influências menos positivas para isso ter acontecido. Portanto, fica já o aviso, que é para vocês não dizerem que foram apanhados de surpresa. Portanto, sem mais perda de tempo, vamos falar com o Kevin sobre a NHL. Like this behind my back for a long time. But now I said it right here. Right, exactly. Well, we got no problems then. I think that you probably won't say it again. I bet I do. Okay. Chris? Ora, estou de volta e comigo está o Kevin Hortinha em remoto novamente. Kevin, tu agora andas a contratar um decorador de interiores, é? Cada vez que aparece aqui tens um interior novo, um quadro bonito atrás de ti, pá. É verdade, falta-me de facto outras ideias para montar aqui cenários de hóquei no gelo. Olha, são quadros, enfim. Muito bonito, tem uma planície alentejana, aliás o Kevin que está no Alentejo neste momento, mas Kevin, vamos dar um pulinho a Las Vegas. Eu trouxe aqui para a gente falar do que é que tem sido as finais da Stanley Cup até agora. Está 1-1, antes de começarmos a conversa, de fazer a ressalva que o jogo 3 já aconteceu, mas aconteceu esta madrugada. Eu falei com o Kevin sobre isso, mas preferimos falar dos dois jogos que já aconteceram e depois, durante a semana que vem, continuamos a falar sobre a final. Mas para já, Kevin, o que é que achaste destes dois jogos, o jogo 1 e o jogo 2 em Las Vegas? Bem, foram jogos espetaculares, jogos extremamente bem disputados, aquilo que se esperava, não é, numa final de Stanley Cup, e com estes dois adversários. É realmente a final desejada, como eu referi no último segmento, a nível comercial. Jogos muito equilibrados, curiosamente. O primeiro jogo foi uma coisa fora de série, 6-4 o resultado final a favor de Vegas, mas a coisa teve ali tremida nos últimos minutos, porque teve 5-4 até mesmo a acabar, e depois o Vegas marca o último gol já sem Holtby na baliza. Portanto, de facto era um jogo para ser decidido apenas por um gol, se não fosse aquele. Vegas com uma entrada espetacular, como foi no primeiro e no segundo jogo. Entram fortes, muito equilíbrio em termos de linhas ofensivas. No primeiro jogo, os Golden Knights tiveram participações ofensivas da parte de 5 jogadores diferentes, e de linhas de terceira e quarta linha, que era um aspecto também muito importante a considerar, porque era um jogo extremamente difícil e tinha que haver ali entreajuda de outros colegas, não só o Marchessault, o Riley Smith e o Carlson. Tinha que haver aí mais jogadores a participarem nisso. Foi muito rápido o primeiro, muito intenso, um ataque por um lado, ataque para o outro. Podia, na minha opinião, ter caído para qualquer um dos lados. Houve cambalhotas, as chamadas cambalhotas no marcador, por diversas vezes. Tiveram Vegas, os Golden Knights à frente, depois tiveram, entretanto, os Caps à frente, e depois voltaram a estar os Golden Knights outra vez à frente. Estava um jogo fora de série. No sul, de facto, sabiam que a lição tinha que ser mudada, tinham que alterar algumas coisas, nomeadamente a nível defensivo. Houve muitos erros, cometeram muitos erros, e eles entraram fortes, ainda que Vegas tenha começado novamente bem o jogo e ter marcado o primeiro golo. Caps a voltarem a atacarem fortes, agressivos, físicos, com a lição a nível defensivo melhor estudada. Eles sabiam que Vegas tem um forte-check muito forte e muito agressivo, e pressionam sempre com 2, 3 jogadores, e então neste segundo jogo já trabalharam muito isso e melhoraram esse aspecto. 3-2 foi o resultado final, também novamente equilibrado, e minutos finais mais uma vez sofridos, desta vez por parte dos Caps, em que Holtby faz uma defesa fora de série a minutos do fim, a manter os Caps na frente do marcador, enfim, fora de série. A série empatada, 1-1, pronto. Fora de série. Esticou o stick e o Tuck é que meteu o puck no stick do Holtby. Não lhe tiro o mérito, é verdade que é uma ação
de reflexo fabulosa, mas É o isso. Tuck devia ter feito melhor. Não, é isso, é o que tu dizes, é sorte. Há sorte nessa defesa, não há sombra de dúvida, mas é com toda a intenção que o Old Piece estica, com o seu stick em quase que desespero, a tentar à sorte e realmente Tuck podia ter enviado o puck lá para cima, para a parte de cima da baliza e... Bastava 5 centímetros. 5 centímetros. Mas não tiro o mérito ao Holtby. Grande defesa, sim senhora, mas realmente, enfim. O Tuck também, ele fez o que tinha a fazer, que era empurrar o puck para a baliza. Portanto, foi um misto de duas coisas. Muito bem, vamos avançar agora e eu vou-te perguntar o que é que tens achado das intros antes dos jogos. Portanto, o Golden Knight, as arqueiras. As arqueiras são bonitas, diga-se de passagem. Com as flechas, a pegar fogo àquilo, e depois o rapaz anda lá pendurado pelos cabos, para cima e para baixo, como se fosse uma águia. E depois, inclusive, tivemos os Imagine Dragons a tocar no início do segundo jogo. O que é que te faz pensar isso? Estás de acordo com as pessoas que dizem que é uma coisa boa, é Las Vegas, pá, é de esperar que seja assim? Ou compreendes também a posição daquelas pessoas que começam a resmungar, estilo, um hockey em gelo não é isto, isto é uma palhaçada. O que é que tu achas? Onde é que tu colocas? Estou um pouco dividido. Realmente é uma cena à filme, à Vegas, à cinema, que dá o seu interesse, dá alguma alegria, faz com que os adeptos entrem no recinto mais cedo também. E criem já um ambiente espetacular para quem especialmente joga em casa, não é? Neste caso no T-Mobile Arena, perdão. E eu acho que é espetacular, acho que as introduções são fantásticas. Eu gosto muito de algumas introduções de equipas, nomeadamente o dos Sharks, quando é nos playoffs, eles a saírem da boca do tubarão e pronto, entre outras. E acho que isto tem interesse, né? Especialmente a nível televisivo, isto é espetacular. Acho que mesmo até lá está, para criar aquele ambiente místico antes dos jogos, não só a nível televisivo, mas até para os próprios jogadores da casa, não é? E intimidar um bocadinho até o adversário. Isto é um bocadinho ali uma estratégia também interessante. Agora, também há outro ponto que tu colocas, que é a espera, não é? A espera, quem está de fora a ver, mesmo até a nível televisivo, espera aí, que eu quero ver hockey, não quero ver um filme. Enfim, há também uma situação que é os próprios jogadores estarem ali impacientes, à espera. Neste último, não sei se foi o primeiro, se foi o segundo jogo, houve uma introdução do Bruce Buffer, que é quem faz a introdução aos MMAs e ao boxe e isso, em Vegas, que ele diz o Let's get ready to rumble! Yep. E então ele fez aquela introdução dos jogadores e demorou muito tempo. Eles até pediram para os jogadores ficarem no gelo, nas linhas azuis, após o hino e tudo por causa desta introdução. E isto torna a coisa um bocado impaciente também para os jogadores. Exato, tem sido essa a maior crítica, porque, por exemplo, no jogo 2, por causa daquela pequena número musical, o jogo era para começar mais ou menos às 8h04 e começou quase às 8h20 e houve quem se queixasse por causa disso, tanto a nível da concentração dos jogadores como também a nível das audiências. Muito bem, vamos continuar a avançar. Vou agora puxar por outro assunto. Kevin, tem-se falado muito sobre a arbitragem nestes dois primeiros jogos da final. Algumas decisões arbitrais que, claro, tiveram muitas críticas e de um lado e do outro. Fala-se muito que os árbitros são maus igualmente para um lado e para o outro. Por exemplo, o facto do Ryan Reeves ter marcado o golo que deu o empate 4-4 no primeiro jogo, quando fez um cross-check nas costas do Carlson, que devia ter sido marcado, e aliás devia ter sido penalty para a equipa de Las Vegas. Mas também, do outro lado, no jogo 2, o Dmitry Orlov faz um hooking e faz um spearing do Ryan Carpenter, que ficou por marcar o penalty shot. O que é que tu achas desta polémica, Kevin? Também é difícil ser um árbitro da NHL, porque eles sabem que vão ser sempre criticados, qual seja a decisão que tomem, mas há muito esta ideia de que não marcam tantas penalidades como deviam, por causa daquela velha cultura do os jogadores é que decidem o jogo. O que é que tu achas? Sim, é isso. Eu em parte percebo, porque isto é não só no hóquei no gelo, isto é a nível desportivo. A nível mundial, qualquer desporto é assim, numa final ou numas finais, até no basquete também está a haver alguns casos na NBA,
há muito essa situação do deixar jogar por parte da arbitragem. Facilitar algo, por exemplo, no basquete também se fala nos 3 segundos, fala-se também nos passos, eles facilitam muito nesta final para proporcionar o espetáculo. Alguns bloqueios em movimento também. Por exemplo, no hockey no gelo está a acontecer precisamente isso. E como é um jogo muito agressivo, muito físico, e pronto, para não estragar, entre aspas, ou favorecer alguma equipa para com a outra, estão a facilitar um pouco em termos de penalidades. Os Caps têm a lição estudada no concerne Vegas em casa, porque tem havido algumas penalidades que os árbitros têm de facto fechado os olhos e têm deixado passar a favor da equipa da casa, mas também Vegas também sabe que os Caps têm este estilo agressivo, este estilo físico que vimos no segundo jogo, e têm que aguentar. Isto é hockey no gelo, isto é aguentar a carga, aguentar a placagem, levantar e seguir jogo. Não apitam, siga. E torna de facto o jogo talvez um pouco menos justo do que numa época regular, mas mais interessante. Atenção, os jogadores já que resolvem, como tu dizes. Ok, mas eu agora vou pegar no outro ponto que também é muito importante, que é o Tom Wilson. Eu já tinha feito aqui contigo a conversa sobre o Tom Wilson, principalmente contra a equipa dos Pittsburgh Penguins, onde ele quase arrancou a cabeça de um dos jogadores de Pittsburgh. Agora vimos este hit completamente, na minha opinião, atenção, totalmente predatório. Portanto, ele foi bater no Marchessault, quando o Marchessault já não tinha o puck, já tinha libertado o puck há algum tempo. Estava ali, a verdade, a meio da pista, mas isso não justifica a atitude do Tom Wilson. Tu que jogas hockey em gelo, há esta cultura da NHL, é a verdade, de retaliar, de proteger os seus jogadores, mas o Tom Wilson, eu diria que ele roça a psicopatia pura. Este gajo anda ali a distribuir fruta, não há, por causa desse código de honra, ou não foi para evitar uma jogada na sua zona defensiva. O gajo anda a ver se consegue magoar pessoal. No entanto, não teve um jogo de suspensão nestas Stanley Cup Final. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Aí de facto há alguma injustiça, sim, porque isto não é um jogo para bárbaros, não é? O Tom Wilson é um pouco isso, tem sido isso nestes playoffs. Aliás, ele até nas épocas regulares é assim, ele é conhecido por isso, é dos jogadores que mais placagens faz. O quê? Até na pré-época, porque foi suspenso 2 jogos na pré-época por causa de uma cena igual a esta. É isso, ele é conhecido por isso, ele faz imensas placagens, normalmente é dos jogadores que mais placagens faz na NHL, mais penalidades, mais minutos de penalidades tem. Ele é conhecido por isso, mas ele se calhar esteve, agora já não, porque ele está a contribuir ofensivamente também para os Caps nestes playoffs, mas há pouco tempo eu consideraria o Wilson num lote de enforcers, que a gente chama de enforcers, que está lá no gelo para proteger os seus colegas mais valiosos, entre aspas, por exemplo, o Ovechkin e Backstrom e Kuznetsov. Em caso de alguma luta ou alguma coisa qualquer, é estar a protegê-lo a ele, e afastá-lo do lance e ele ir defender o seu colega. Mas também há essa parte de ir atrás das estrelas das equipas adversárias. Fez isso com os Penguins, que vimos. Fez agora com o Marchessault. Felizmente para Marchessault, ele esteve só poucos minutos fora a receber assistência no balneário e depois voltou, felizmente, para o jogo. Mas são placagens feias, ele tem que ser castigado por isso, na minha opinião. Eu acho que, quer dizer, isto é como digo, isto não é para bárbaros. Vamos dar espetáculo à coisa, não é? Agressivo, físico, placagens, mas que é bem. Eu diria isso porque ainda no mesmo jogo, no jogo 2, há uma placagem do Holland no Orpik, de frente, mandou um estouro, o Orpik caiu de costas, mas isso aí é uma placagem que o jogador adversário está à espera de acontecer. Neste caso em particular, e tanto aconteceu no jogo contra os Penguins, onde ele primeiro acerta na cabeça do... Agora está-me a faltar... Letang, penso eu. Acho que era o Chris Letang. Penso que era o Chris Letang, não me recordo, mas penso que era o Letang. Ou não, foi o Dumoulin ou foi o Konachal, mas não interessa. Isto são tudo placagens onde os jogadores que sofrem a placagem não se podem proteger. E eu acho que tu estavas a falar dos enforcers, uma coisa que a NHL tem feito, e bem, na minha opinião, é que tem tirado este
tipo de placagem que é a placagem que é mesmo para magoar o adversário. Pá, ao menos vai haver placagem, tem que ser uma onde o jogador que vai sofrer a placagem se possa pelo menos ou proteger ou saber que vem aí. Agora, neste particular do Tom Wilson, ele parece que anda mesmo à procura de situações onde o jogador adversário está totalmente desprotegido e depois a partir daí, bima, é partir madeira. Eu não gosto nada e acho que ele devia ter sido suspenso. Continua. É até porque placagens, há uma zona do corpo em que se deve fazer uma placagem e há outra que não. Pronto, ao nível dos ombros, não é? Tudo bem, a nível lateral aqui. Pronto. Agora, a nível da cabeça e da face, epá, isto é muito perigoso. Eu já vi carreiras acabarem com placagens destas. É verdade, ainda mais quando a questão dos traumatismos cranianos já é uma realidade na NHL e começa-se a saber que não é preciso acertar na cabeça para um jogador desenvolver um sintoma de traumatismo craniano, basta que seja, por exemplo, dos ombros para cima. Portanto, a NHL tem que tirar esta parte do jogo. Agora, eu dizia uma coisa gira ao Kevin, estavas a dizer que o Wilson pode proteger jogadores como é o caso do Ovechkin ou do Kuznetsov. Epá, estes não são exatamente o Connor McDavid. Não é preciso andar a proteger esses gajos. O Ovechkin não diria, né? O Ovechkin sabe defender ele próprio. Mas outros colegas, pronto. Os colegas, muito bem. Por falar em Ovechkin, vamos acabar agora mais um minutinho para falar do Ovi. Ele está a ter até agora uns 2 jogos discretos. Entretanto, o jogo 3 aconteceu em Washington, não sabemos o que é que aconteceu. Marcou um gol, é verdade, mas tem sido mais um espetáculo no banco. Muito ativo, a festejar, a cumprimentar os colegas, ou pelo contrário, quando acontece alguma coisa má, mete a cabeça para baixo e mete a cabeça entre as mãos. Houve uma imagem giríssima onde veio um puck, foi no jogo 2, a voar para o banco. Vê-se o Maguire da NBC encolher-se todo e ele leva com o puck no queixo e foi no estilo, é uma mosca qualquer coisa aqui. Uma coisa absolutamente fabulosa. O que é que achas deste Ovechkin que finalmente chega à terra prometida e ao menos agora está a aproveitar o máximo, não é? Também ninguém o pode criticar. É isso. Epá, é o momento dele. Ele sabe que é o momento dele e poderá, se calhar, nunca mais ter um momento igual. Quem sabe, não é? Porque isto não é frequente uma equipa ir à final da Stanley Cup. Epá, tirando ali uma situação ou outra, é difícil. E ele também, diga-se que já não faltam assim tantos anos nos patins. Não é propriamente novo. Portanto, ele sabe que poderá ser uma das poucas ou únicas oportunidades que ele tem para ganhar a Stanley Cup e coroar a carreira, na minha opinião. Ele tem que se divertir, ele tem que estar mais livre, mais espontâneo, e é isso que se tem visto, mesmo até a nível televisivo e tudo, as entrevistas ele tem brincado um pouco, está no banco de suplentes, às vezes a cantar e tudo, é isso, ele está diferente, ainda bem para ele e para a NHL, para o hockey no gelo, ele é um jogador que merece isso. Agora vamos ver, ainda faltam alguns jogos e a coisa não é fácil. Sabes que é engraçado o que acabaste de dizer agora sobre o facto de que é muito difícil chegar à Stanley Cup e há muitas equipas que estão muito tempo sem lá aparecer. Neste momento nós, os fãs dos Penguins, ou por exemplo os fãs dos Blackhawks estão não é assim tão difícil, eles ultimamente têm lá ido muitas vezes. Mas sim, por exemplo, os Capitals não iam, há 20 anos que não iam a uma Stanley Cup. Muito bem, nós vamos ficar por aqui, o Kevin vai voltar novamente para o show da próxima semana, porque por essa altura já teremos a final bastante avançada. Esperemos que vá o mais longe possível, se possível um jogo 7, que lá está. E portanto, Kevin, continua a apreciar o teu hockey em gelo. É verdade, os Lusolinks tiveram um excelente desempenho, não ganharam, mas também não se pode criticar por causa disso. Mas já agora dou-te 30 segundos para falar um bocadinho dos Lusolinks. Muito bem, a época terminou há coisa de 15 dias, tivemos os playoffs em Granada. Na primeira ronda de playoffs vencemos um adversário fácil, penso que foi 14-0, uma coisa assim. Depois na segunda ronda, que por sua vez eram as meias finais, até porque há menos equipas nestes campeonatos, calhámos com uma equipa que era a mais forte de todo o campeonato. E batermos bem com eles, ainda ficámos 6-4, foi muito justo, até os últimos minutos, teve ali muito renhido. Perdemos e de facto fomos eliminados aí.
A equipa acabou por ir à final e vencer o campeonato, realmente, venceu a final por 11-4. Tivemos um pouco de azar, se tivéssemos calhado do outro lado da chamada bracket, Tinha chegado à final. poderíamos talvez ir à final. Epá, quem sabe, as finais são para se ganhar, não é? Como diz o outro. Era um jogo se calhar completamente diferente, mas batemos bem, terminamos. Não sei se foi em terceiro, se foi em quarto por causa de golos, gol average, mas foi um campeonato excepcional e acho que temos de estar muito orgulhosos. Muito bem, continuarem a seguir os Lusolinks, continuarem também a seguir a NHL na Sport TV, com o Maurício, o nosso colega que também faz os comentários, e a continuar a acompanhar aqui na NHL, na US Sports Sympathy, comigo e com o Kevin. Kevin, muito obrigado por teres vindo e volta sempre. Tchau, obrigado! Até breve, Kevin. E agora vamos a falar sobre a NFL. 3, 2... Se calhar é porque demora a arrancar, não sei o que é que acontece, mas ficas atrasado em relação à voz. Mas agora estás bem. 3, 2, 1... Ora, cá estou eu de volta com o Pedro Viana, como prometido. Olá, Pedro, como é que estás? Olá, Ricardo. Olá a todos os senhores engenheiros. Está tudo bem? Como é que estão os algarves mais quentes agora? Isto já começa a parecer que é verão, né? já é primavera. Já é muito pessoal de Lisboa e do Porto e de aquele pessoal todo já anda aí a povoar a tua terra, ou como é que é? Já se nota, já se começa a notar. Muito bem, eu trouxe aqui o Pedro Viana e antes de passar a palavra a ele, que não vai demorar muito, eu queria fazer uma qualificação do que vamos fazer agora, a conversa minha e do Pedro, porque da minha parte eu não tenho qualquer prazer em falar sobre isto, nem mesmo para provocar os trollzinhos que andam sempre a chatear na página do NFL em PT no Facebook. Isto não tem qualquer piada para mim e o Pedro falará por ele, mas eu, pelo menos esta parte sei que tanto eu como o Pedro nós queremos saber, falar é do que se passa no jogo e não é destes fediveres, mas tivemos novas complicações por causa da questão de como lidar com o hino, como é que o jogador deve estar com o hino, como ligar com a imprensa relativamente ao que se passa com o hino. Enfim, mas Pedro, eu lanço para ti, não sei se queres fazer algum ponto inicial ou passávamos já para a notícia que dominou a semana. Acho que podemos passar já para a notícia. Acho que já explicaste tudo. Muito bem, então é assim, houve uma nova política da NFL que saiu esta semana e neste caso relativamente uma decisão que foi tomada e quase por consenso, uma vez que só um dono de uma equipa, que foi o Jed York dos 49ers, é que votou em abstenção. Todos os outros estavam de acordo com esta nova diretiva da NFL. Eu estou aqui a mostrar, neste caso, a notícia saiu no Deadspin, e eu prefiro o Deadspin porque o Deadspin, ao contrário de muitos outros outlets, estão em certa parte comprometidos, como é o caso, por exemplo, da ESPN ou da NFL Network. O pessoal da Deadspin apresenta isto sem paninhos quentes e, em particular, portanto, Goodell apareceu rodeado de alguns donos dos clubes, neste caso o Bidwell dos Cardinals, o Aslam dos Browns, o Murphy dos Packers, o Rooney dos Steelers, e agora temos então uma nova maneira de lidar com a questão do hino. E eu até passo a citar aqui, portanto, algumas das últimas notícias, algumas das considerações que foram feitas nesta declaração. Os clubes são punidos com as multas e não os jogadores. Portanto, neste caso em particular, a NFL enviará para a organização onde se viu alguma coisa que não está de acordo com estas novas regras e dizem isto custou X. As organizações podem estabelecer as suas próprias regras relativamente ao hino, o que também deixa aqui um espaço para manobra, no sentido em que, por exemplo, os jogadores podem não estar dentro do estádio quando toca o hino, ou alguns jogadores, se quiser ficar no balneário, pode ficar. Portanto, isto ficou muito em aberto. E se calhar ia já parar por aqui, Pedro, porque há aqui mais 2 ou 3 que eu quero falar, mas em relação a esta dos clubes é que são punidos com as multas e não os jogadores, e esta questão de que as organizações podem aqui ter algum espaço de manobra, o que é que te ocorre dizer sobre isto? Bem, a primeira é pôr o ónus nas equipas, ou seja, é do género. Ou se vocês não conseguem controlar os vossos jogadores, são vocês que são punidos, não são os jogadores. Portanto, obrigar que as equipas tentem controlar mais de perto aquilo que os jogadores fazem no hino, para evitar que ser responsabilidade individual para as equipas não se poderem descartar. Ou seja, o que a NFL
com esta política, tá, ou com estas regras, código de conduta de se comportar no hino, antigamente não havia código de conduta em si, né? Mas agora imaginando que um jogador que era a NFL que aplicava essa punição, era o jogador que era punido e as equipas podiam sempre descartar e dizer não tem nada a ver com isso, foi ele que tentou fazer. Quando a NFL mete o ónus em cima das equipas, está a tentar que haja mais um polícia a evitar que hajam essas manifestações, por forma a não quererem ser eles a arcar com as multas. Concordo totalmente contigo, concordo com essa análise que tu fizeste. Em relação às organizações poderem estabelecer as suas próprias regras, também novamente é o que tu estás a dizer. Agora começa a ser a responsabilidade da organização que, se por exemplo há um jogador que entra em campo e que, por exemplo, toca com o joelho no chão, a Liga aí sente-se mais certificada a dizer assim, bom, nós dissemos que era a vossa responsabilidade de organizar isto, portanto, em certa parte foram vocês que falharam, a culpa não é nossa, as regras estavam definidas, e não sei se concordas com esta análise ou se vês isto de uma forma ligeiramente diferente. Sim, perfeito. Portanto, porque a NFL também tira um pouco a água do seu capote quando se houver um sururu como houve, né, durante a época passada, a NFL pode dizer, não, isto não é um problema da NFL, é só daquela equipa, nós não temos nada a ver com isso, eles é que permitiram que isso fosse feito assim. Exatamente. Nós abrimos a porta a um conjunto de soluções, se nós respeitaram, a culpa não é nossa. Ora bem, vou passar aqui para mais 2 pontos. Não existe uma definição concreta do que é mostrar respeito durante o hino, o que leva, porque mais uma vez, e é um problema que eu e o Pedro estamos recorrentemente a falar disso, e passo a citar, o comissário poderá impor sanções disciplinares aos membros das organizações que não estejam de pé ou que não mostrem respeito para com o hino. Pedro, eu diria que esta do não mostrar respeito para com o hino faz também numa perspectiva histórica. Podemos relembrar os atletas negros nos Jogos Olímpicos que levantaram o punho em sinal de protesto, ou uma ou outra qualquer coisa, como virar as costas à bandeira, por exemplo. Portanto, mais uma vez, era o que tu estavas a dizer, é que há aqui espaço para tudo, mas há sempre espaço para a NFL dizer que nós só temos que agir se as coisas más acontecerem, porque a gente não quer que aconteçam coisas más, é aquilo que eu vejo aqui. Sem dúvida, portanto é dar margem de manobra e não deixar bem estabelecido o que é que são, o que é desrespeitar o hino, não é? Porque isso aí dá pano para mangas em termos de interpretação, o que é desrespeitar o hino. Tocar com o joelho no chão enquanto está a tocar o hino é sinal de respeito para com o hino, ou é simplesmente uma forma de protesto e que não se é menos patriota, não se gosta menos do país por se tocar a tocar com o joelho no chão. Pronto, isso é um longo debate. Mas espera, vou-te interromper porque essa parte é muito importante e era o terceiro ponto que eu vinha referir aqui também para trazer para ti, para a tua conversa, que é, estes são o terceiro e o quarto parágrafo que vem no statement do comissário e passo a citar. Portanto, é pouco afortunado, it is unfortunate, em inglês, estou com alguma dificuldade em traduzir, portanto, é pouco afortunado que os protestos no campo possam criar uma percepção falsa entre muitos dos milhares de adeptos da NFL que os jogadores possam ser não patriotas. Isto não é o caso e nunca foi. Isto são palavras do comissário. E depois o quarto parágrafo diz assim: nesta época, toda a liga e todos os membros de uma organização irão estar de pé e irão mostrar respeito pela bandeira e pelo hino. Pessoas que não queiram mostrar esse comportamento podem ficar no balneário até depois do hino ter terminado. Mas principalmente este terceiro parágrafo, ao Pedro, que é muito falta de fortuna, ou é muito infeliz. É uma infelicidade. É uma infelicidade, obrigado. É uma infelicidade que passa esta ideia que os jogadores não são patriotas. Quer dizer, se é isso, então não se ponham com estas regras, porque se eles acham que não é, se os atletas não estão a ser não patriotas, portanto, se os atletas estão patriotas e estão a exercer um direito que é um direito de protesto,
Então não percebo para que esta confusão. Consegues tu ajudar a entender? Para mim, olhando para isso, vejo de forma muito simples. E, e chamando os bois pelos nomes, como se costuma dizer, houve uma tentativa de politizar a ação de protesto que foi iniciada por um jogador, Colin Kaepernick, tocar com o joelho no chão e dizer que aquilo é ser anti-americano, é desrespeitar o hino, Polícia, é uma o exército. Exatamente, respeitar o exército, respeitar a polícia, respeitar o esforço que as Forças Armadas fazem para manter a liberdade, como é dito nos Estados Unidos, para manter a nossa liberdade, apesar de nós não estarmos lá, e foi virado dessa maneira. E foi tornada a coisa numa falta de respeito para com o país e para com a bandeira, quando não é nada disso. É simplesmente um protesto para chamar a atenção para certos problemas que existem no país. E foi isso que se desvirtuou. Ou seja, a NFL, por tudo isso que foi montado, especialmente em grandes faixas de população dos Estados Unidos, que aceita como verdade absoluta aquilo que essa propaganda divulga e diz que é um desrespeito, a NFL está a dizer assim: eles não são antipatriotas, eles são uns moços porreiros, tudo bem, mas olha, escondam-se lá aí no balneário, que é para a gente não continuar a ter perda de audiências ou perda de vendas, perda de merchandising, etc., porque isso traduz-se em perda de retorno para a NFL. Portanto, vocês fiquem no balneário quietinhos, ninguém vos vê, ninguém vos pode acusar de estar a tocar com o joelho no chão, serem antipatriotas, e pronto, e assim passa a imagem bonita e esse pessoal que estava chateado volta a ficar contente com a NFL. Muito bem, vamos só terminar esta parte com uma notícia que é boa, mas ao mesmo tempo estranha, porque neste caso o dono da equipa dos Jets disse que irá pagar qualquer multa que seja dada aos seus jogadores, neste caso o Christopher Johnson, o que portanto não deixa de ser interessante, porque ele estava na reunião dos donos das equipas e votou a favor destas novas alterações, e depois veio para a imprensa dizer que os jogadores dele podiam estar descansados, que podiam protestar à vontade, que ele pagaria as multas. Portanto, aliás, como há bocado falámos, as multas são dadas às organizações. Antecipa-se, claro, depois que a organização vai pedir batatas aos jogadores, mas neste caso nos Jets não será assim. Pedro, só um minutinho para dizeres, poderá isto ser também copiado por outras organizações e haver aqui mais uma vez, como estavas a dizer, nem cose, nem descose, nem aquece, nem arrefece? O que é que tu achas? Eu acredito que organizações, por exemplo, como os Eagles, possam copiar claramente este modelo. Portanto, sabemos que o dono dos Eagles não é um apoio de Trump e gosta muito de dar a liberdade de expressão aos seus jogadores. Aliás, é da organização dos Eagles que saem alguns dos maiores ativistas em termos de jogadores para as causas sociais. Estou a lembrar, por exemplo, de Malcolm Jenkins e Chris Long agora, por exemplo, também. Chris Long também, o wide receiver Torrey Smith. Portanto, há ali um núcleo de jogadores que é muito ativo, socialmente ativo, gosta de ter uma voz nestes problemas e se enquadra-se naquilo que é a filosofia da equipa. Portanto, não estou a ver Jeff Lurie também ir pedir aos seus jogadores, se eles se manifestarem nesse sentido, que tenham que ser eles a pagar as multas e que a equipa arque com os custos. Mas mais uma vez parece-me que aquela situação de dar uma no cravo e outra na ferradura. É dizer, para o Presidente estar contente e aquela faixa da população estar contente, sim senhor, votámos a favor, mas depois quando chega a altura, os jogadores, protestam à vontade que a gente pague isso e não faz mal. Problemas sempre haverá, a gente sabe isso, mas o que a gente quer é bola, salvo seja. Aliás, muito rapidamente, Pedro, a situação dos Eagles também é muito interessante. Vamos ver se os Eagles vão ou não à Casa Branca e se vão, quem é que vai. Portanto, essa parte também é gira. Muito bem, vamos ficar por aqui. Eu vou pedir ao Pedro, para voltares novamente, porque temos que falar de NFL, assim é que é. Agora que já começaram, inclusive, os trainings, os minicamps. Portanto, volta, por favor, para a gente falar de outras coisas mais giras. Ok, com certeza. Pronto, Pedro, muito obrigado por ter estado comigo.
Ora, cá estou eu para os comentários de despedidas, dizer que já fazia aqui 2 programas que eu não falava com vocês e temos aqui alguns comentários muito simpáticos, neste caso, por exemplo, o Tiago Almeida que diz as finais Golden State Cleveland já não têm piada, não é por ser fã dos Celtics, mas Boston seria muito melhor para o espetáculo. O Brad Steven, com os jogadores, conseguiu criar uma equipa muito competitiva, enquanto a equipa dos Cavs é só um jogador a carregar completamente a equipa até a final. A aposta do Tiago é Warriors em 5 ou 6. Tiago, há aqui um bocado um contrassenso, porque tu dizes que vai 5 ou 6, é porque Cleveland tem algum favoritismo para ti, ganhar pelo menos 2 jogos, mas concordo contigo, e já falei com isto também com o Ricardo Brito Reis e com o Pedro Vieira, porque a equipa de Cleveland realmente não tem tanto talento assim a rodear LeBron, mas também não sei se os Boston fariam muito melhor contra a equipa de Golden State. É um if. Muito bem, agora passando para o outro comentário do Mike Oliveira, neste caso refere as páginas ou grupos, já aderiu ao grupo, iniciativas destas são muito bem-vindas, vou seguir no canal, muito obrigado Mike, obrigado por estás desse lado e obrigado também por seguires, e todos vocês que depois fazem like, tanto na página do Facebook do Pedro Vieira, ou no Borracha Laranja do Ricardo de Reis, ou também nas páginas do Hockey em Gelo. Tudo isto temos é que aumentar a nossa comunidade, temos as pessoas a fazer, portanto, a gostar de tudo e mais alguma coisa, a gostar um pouco de tudo, porque é isso que vai fazer a diferença no final. E nem de propósito, temos aqui um comentário que me deixou muito contente, do Pedro Lopes. Ele diz, não sei como é que o US Sports MPT tem tão poucos seguidores, visualizações, likes e subscrições. É um canal excelente onde podemos aproveitar os ótimos comentários das pessoas que mais percebem, como são os comentadores da Sport TV. Sempre possível acompanha handball, basquetebol e hockey, mas ver esta modalidade americana é muito bom, principalmente com estes comentadores. Diz ele, continuação de bom trabalho, e tem mais um subscritor e seguidor assíduo, sempre que houver NBA e NHL, metida ao barulho. Temos que crescer nesta modalidade tão bonita, desde estes grupos e canais aos nossos Lusolinks, ainda há bocado falei sobre isso com o Kevin, abraços, e diz ele, go to the final. Pedro, muito obrigado pelo teu comentário. Vamos ficar por aqui, eu prometo voltar no próximo, e até lá, uma ótima semana com muitos jogos a contar em todas as finais da NBA e da NHL, e também NASCAR e beisebol, está tudo ao rubro neste momento, portanto continuem a aproveitar bem o desporto americano aqui em Português Portugal.